programa Saúde está começando. Hoje o tema é sobre comportamento animal. E para isso eu entrevistei o Dr. Mauro Landsman, que é especialista em comportamento animal, veterinário, e vai falar um pouco para a gente sobre essa vida corrida que a gente leva, se vale a pena ter um bichinho de estimação, com a melhor raça de animal para ter em casa, se existe a melhor raça. E também entrevistei a doutora Silvia Ferrara, que é ortodontista, e vai falar um pouco para a gente sobre essa relação com os animais, o respeito que ela tem desde criança e passou para o seu filho, para o Thiago Ferrara, que vai falar um pouco para a gente. E também o Paulo Belo, que tem 2 bichinhos de estimação, 2 cachorrinhos, e também é super preocupado com seus animais. Então, vale a pena conferir. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Para o Dr. Landsman, as pessoas precisam analisar como é a sua rotina antes de comprar um animal de estimação. A melhor raça, compatível à sua vida diária. Nós estamos aqui com o Dr. Mauro Landsman, que é médico veterinário, especialista na área de comportamento animal, e vai falar um pouco para a gente sobre a parte de comportamento animal. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, bom dia, como você está? Bom dia, doutor. Doutor, eu queria saber um pouquinho, normalmente as pessoas escolhem os cachorros, os gatos, só pela belezura da raça. E esquece um pouco assim da parte de comportamental do animal, ou mesmo assim do ambiente que eles vivem, né? A frequência assim de estar em casa todas as horas, muito trabalho. Eu queria saber como é que fica essa situação dos animais. Olha, na realidade, muitas pessoas são orientadas para a aquisição de animais porque ouviram na rua, ouviram numa novela ou num cinema. Elas têm referências variadas, às vezes da própria história pessoal, e elas então sonham com aquela determinada raça e têm uma expectativa em relação ao relacionamento que elas vão ter com esse animal, né? Aí a grande questão é que essas pessoas, antes de adquirir esses animais, deveriam, né, procurar um especialista, o veterinário, para que ele pudesse ajudá-la a fazer essa escolha, né? A pensar sobre a raça que ela pensou, conhecer melhor. Ela pode também buscar informações na internet a respeito do comportamento, das dificuldades, dos desafios. Então, cada espécie animal tem uma demanda diferente. Então, por exemplo, você tem animais que têm um pelo muito comprido, então você vai ter que ter uma manutenção constante sobre o pelo, sobre a saúde da pele, né? Em outros casos são problemas relacionados ao comportamento, como o Border Collie, que é tão atraente para as pessoas, tão bonitinho, mas na verdade é um cachorro difícil de ter esse em casa, especialmente em espaços muito pequenos, né? Segundo o Dr. Landsman, reforça que os animais de médio e grande porte precisam ocupar grande parte da sua casa. Uma necessidade alimentar e comportamental intensa. E eles precisam se sentir bem na sua casa. Já que o senhor falou de tamanho grande, né, como um Border Collie, como é que fica essas pessoas que compram cachorros grandes de grande porte ou médio grande porte, como o Border Collie, Golden? Tem que passear muito com esses animais? Como é que é a convivência deles assim na rua? Isso é importante? Quando as pessoas adotam cães que são de grande porte, elas vão enfrentar desafios diferentes de se elas adotassem animais de pequeno porte, né? Então, principalmente porque esses animais, de modo geral, eles vão ocupar uma grande área da casa, eles vão ter uma necessidade alimentar muito intensa, a evacuação e eliminação também é grande, e cada um desses animais, eles vão ter necessidades comportamentais diferentes. O que as pessoas têm que estar preparadas é para
possibilitar que esses animais tenham bem-estar no ambiente em que elas vão morar. Isso é uma questão de responsabilidade, porque se você está adotando um animal com o objetivo de ser como um enfeite na sua casa, você está criando um grande problema de bem-estar para esse animal. Agora, se você realmente está preocupada que ele seja feliz e que você tenha um bom relacionamento com ele, que esse relacionamento seja positivo, você vai ter que se preparar muito bem antes de adquirir, conhecendo as necessidades daquela raça. Animais de grande porte, de modo geral, são mais exigentes e vão te exigir mais atenção, mais cuidados. Mas isso, na verdade, todos os animais têm essa questão, né? Porque é uma outra vida, não é um objeto que você põe dentro de casa e depois esquece, né? Paulo Belo tem um grande amor pelos seus animais e isso vem desde criança. Sua preocupação é constante, desde a compra da ração dos seus cachorros, a alimentação, vacinação e até na hora de viajar. E ele fez uma viagem e se preocupou tanto com o cachorro que eu levei junto, né? Normalmente quando dá para levar, eu levo, né? Quando eu vou para a praia, eu tenho um apartamento lá, então eles podem ir comigo. Mas uma vez eu tinha que ir para o interior e aí eu procurei uma pousada que aceitasse cachorro, né? E aí os dois foram comigo. Eles adoraram ficar lá porque tinha piscina e o teu filho até pulou na piscina, que é o branquinho aqui. E passaram muito bem, adoraram ficar lá. A viagem não era um lugar muito longe, então eles foram bem de carro e tal. Então, normalmente, quando eu tenho que viajar, ou alguém fica aqui com eles em casa, porque eu não gosto muito de deixar eles sozinhos no hotel, né? Ou senão, eu levo junto. Isso é a preocupação sempre que você tem? Sempre é a minha preocupação. Então, quando eu programo a minha viagem, eu tenho que programar... Pensando neles. Como é que eles vão ficar também, né? E ter 2 cachorros dentro de casa, como é que é a dinâmica? Você consegue saber se eles comem bem, qual que comeu, qual não comeu? Às vezes um vomita, o outro não. Bom, ter 2 cachorros é ótimo, porque um faz companhia para o outro. Nunca tive problema de ficarem chorando quando eu saio, né? Então eles ficam muito bem. Para o Dr. Mauro Landsmann, não há melhor raça que dê menos trabalho. As pessoas compram seus animais por acharem bonitinhos, fofos. Agora, doutor, existe algum cachorro ideal para a gente ter no apartamento? Existe isso? Assim, aquele cachorro que não dá trabalho, que quase não late. Então aí é por isso que é importante conhecer as raças, as diferentes raças, para ter uma primeira entendimento do temperamento daquele animal, ou seja, como ele sente, percebe ou é sensível àquele ambiente. Primeiro ponto. Segundo ponto é que esse animal, em função dessas necessidades e desse temperamento, ele deve ser educado para que ele possa viver naquele ambiente. E aí você vai ter alguns animais que de fato não vão conseguir viver bem ou ter boa condição de bem-estar naquele ambiente. Por quê? Porque ele tem um temperamento muito difícil ou muito sensível e vai encontrar um ambiente físico e familiar que também não vai poder oferecer para ele a compensação das necessidades que ele tem, né? Por isso que quando a gente fala em planejamento para a adoção, é tão importante consultar um profissional, é tão importante buscar informações, né? Agora, essa relação de comportamento, isso mexe também com a parte dos gatos? Como é que ficam os animais? Os gatos são mais independentes em relação a isso? Os gatos eles já têm uma característica bem diversa, bem diferente do cão, porque o cão, enquanto o cão é um animal sabidamente social, ou seja, a vida social dele é muito importante, é fundamental para ele, é uma questão adaptativa importante para ele. Os gatos, a priori, a princípio, não são sociais como os cães. Uhum. Eles têm uma vida social, sim, mas essa vida social não é o centro da vida dos gatos. O centro da vida dos gatos é o território.
e os seus ocupantes. Isso independente da raça? Vai variar de raça para raça, né? Você tem animais que são mais fortemente territoriais e animais que vão ser mais fortemente sociais. Então vai variar de raça para raça e também do período de desenvolvimento, que vai do nascimento até 1 ano de idade. Então são duas coisas a serem consideradas. Todos esses animais, todos eles são fundamentalmente territoriais. Mas como a vida social deles vai se desenvolver, vai depender da raça e vai depender principalmente do período de desenvolvimento no primeiro ano. Bom, nós estamos aqui com uma família muito legal que tem vários bichos na casa. A doutora Silvia, que é dentista, ortodontista, e o seu filho Tiago, que eles têm tartaruga, uma calopsita e a cachorra Pink. Então quase tem um zoológico aqui, né, Tiago? Tiago, você é um pré-adolescente de 13 anos e como é ter vários bichinhos na sua casa? É muito bom. Você gosta? Eu adoro. Por quê? Porque como eu não tenho irmão, eu prefiro ter uns animaizinhos e não ter nenhum vizinho criança. E o vizinho que é criança, ele não é tão legal, ele não é meu amigo e é muito melhor ter cachorro. Tiago sabe muito bem da responsabilidade de ter animais de estimação em casa, tanto com a calopsita quanto com a sua doce companheira cachorrinha Pink. Eu sei que você tem uma cachorrinha que depois você vai mostrar a cachorrinha Pink, que é a sua filha praticamente, não é? E como é que é a sua relação com ela? É legal? É legal. Eu adoro ela. Ela, olha lá, já até respondendo. Você vê que ela já faz parte da família. Ver se ela tem comida, comprar comida pra ela quando eu tô passeando com a minha avó, vou no shopping, ou compro às vezes comida quando tá faltando, vejo se ela tem água e colocar uma frutinha pra ela, alguma coisinha. Doutora Silvia, desde criança, sempre teve animais de estimação em casa. Doutora Silvia, desde criança, sempre teve animais de estimação em casa e passou este amor e gosto ao seu filho Tiago. Desde pequena. A minha vida eu nasci, acho que em volta de animais. Meu pai já tinha, acho que 20 pássaros, todos em casa. Cachorro nós demoramos quando nós mudamos para uma casa maior que a gente teve, mas a minha vida inteira de infância foi com animais, mas de grande porte, até os cachorros eram de grande porte, né, que era para tudo pastor alemão, dálmata, então a gente tinha cachorros grandes, mas assim, a vida toda, tartaruga a gente teve. Tartaruga até? Tartaruga, papagaio. Papagaio eu sei que vocês tiveram 2. Sim, que corriam atrás da gente, não gostava de mulher, gostava só de homem, mas a gente a vida inteira teve animal. Eu adoro. Se eu morasse numa casa, acredito que teria até mais, mas assim, realmente eu gosto muito. E nessa relação pro teu filho, você acha que isso aí é importante? Acho fundamental, eu acho que é uma troca, porque animal você recebe carinho sem pedir, né? É diferente do que o homem, você dá, você está esperando a troca. O animal, independente de você pôr a mão, ele está lá te lambendo, por exemplo, o cachorro que a gente tem. A gente vai deitar, ela vai atrás da gente, que é o conforto. Ela late, porque ela quer que a gente fique passando a mão nela. Então, ela quer o conforto que a gente seja do lado dela, sem nada em troca, né? Então, eu acho assim, e a criança tem até os seus sentimentos do dia que está mais tristinho, abraça o seu animal. Eu acho fundamental, Priscila. E outra coisa, o respeito, a relação de respeito já começa através do animal, de você saber o limite de onde você pode ir com o bichinho, e a partir daí você também respeita as pessoas que estão em volta de você, porque o animal também pede respeito, né? Lógico, isso depende da gente. Sim, tanto você vê muitos animais são mal educados porque o dono também não dá a educação para o animal. Você está vendo que a Pink não entrou aqui, né? Então ela está lá no cantinho dela, então eu acho que é muito disso, da casa, da relação da casa. Agora, normalmente a gente vê que os pais, para alegar os filhos que são pequenos, acabam comprando um cachorro, né? E aí o filho cresce e o cachorro fica lá na casa dessa família. Então, assim, às vezes pega a relação tão grande com o filho que acaba que o filho não leva o cachorro e aí o animal pode ter vários distúrbios de comportamento nesse sentido, né? Uhum. Isso é comum. A época mais comum e a melhor para se adotar um cachorro é a época que você tem filhos pequenos. Porque geralmente é uma época que demanda dos familiares, dos pais, um cuidado muito grande. Então quem tem um filho e tem mais um cachorro, geralmente não vai ter problemas com relação a isso.
Então, isso de modo geral. Mas, de novo, é o mesmo problema. Você vai ter outros desafios como proprietário, como cuidador ou como tutor, né? Que é estar atento para garantir o bem-estar daquele animal, a saúde, o bem-estar daquele animal, né? Já em outras épocas da vida das pessoas, quando elas estão quando os filhos cresceram, principalmente na época da adolescência, é muito comum que as pessoas se queixem dos seus animais, porque é uma época geralmente mais difícil para os adultos, para o pai e para a mãe. Os próprios pais dos pais estão envelhecendo, os adolescentes estão precisando ampliar o seu núcleo de amizade, namorados estão se afastando, isso causa sofrimento para os pais também, e os pais estão entrando na meia-idade, por isso estão se sentindo entrando numa crise também. Então é um momento em que o cachorro entra como mais um dos pesos. Então às vezes as pessoas falam assim, não é o meu filho, não é meu pai que está doente que é problema, é o meu cachorro que me enche a paciência. Na verdade, elas estão projetando a culpa, tentando encontrar um culpado de todos os seus problemas, e muitas vezes esse culpado é visto como o animal. Não que as pessoas pensem, vamos escolher um culpado aqui, mas vamos dizer assim, que é uma reação ou é um comportamento muito esperado dentro de família que tem adolescentes ou filhos mais velhos, né? Um pouquinho mais 20 anos, até 25 anos. É um período difícil para os pais, né? Então, nesse momento, ao enfrentar tantos desafios da vida, né, do ciclo vital, do ciclo tanto vital como familiar, esse estresse aumentado pode desaguar em cima do cachorro. E aí ele é visto como E ele não problema. tem nada. Ele não é culpa de nada. Não, ele não é culpa de nada. Ele pode ser um desafio para as pessoas, né? Porque ele também pode estar mais velho, porque ele pode ter sido adotado e agora está com 10 anos, ele pode estar com 10, 15 anos, né? Porque ele foi adotado quando as crianças eram pequenas, então ele pode estar com 10, 12 anos, e aí eles estão envelhecendo. Então ele fala, meu cachorro, isso, que... Aí começa a ter problemas de saúde e tal. Então, sabe, minha vida ficaria melhor se eu não tivesse cachorro. É um engano. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Para a doutora Silvia, a relação do seu filho ou de uma criança com algum animalzinho de estimação tem grande significado na vida deles. Para eles aprenderem um pouco mais sobre o ciclo da vida, o nascer, viver e morrer. Essa coisa assim de ter animais para uma criança, ainda mais para o Thiago, que é um pré-adolescente, essa coisa assim da finitude das coisas. Você já passou isso para ele, assim, que as coisas têm um começo, meio, fim, porque as crianças entendem muito mais essa relação com o ânimo, ser e morrer. Isso, Priscila, realmente é uma coisa muito triste, porque assim, a gente já passou alguns momentos difíceis, porque a gente teve passarinho, ele fala do Calego. Toda vez que ele fala do Calego, foi o primeiro pássaro dele. E um dia a gente chegou aqui em casa, não sei porquê, o passarinho estava morto. E isso, o Thiago traz até hoje, essa tristeza. Toda vez que ele reza, ele pensa no Calego para proteger. É difícil, Priscila, porque a gente mesmo, eu não sei, o dia que a Pink, principalmente a Pink, ausentar da vida da gente, a gente vai ficar muito passado, porque faz parte do nosso dia a dia. Eu sempre falo para o Thiago, se o dia que ela se for, por algum motivo, nós vamos ter outro. Isso com certeza. Vamos ter outro. Vou, assim, é difícil essa afetividade, mas a gente provavelmente vai ter outro, porque assim, é uma relação que é indescritível. Eu acho que o ser humano precisa disso. Eu acho engraçado que tem pessoas que não gostam, né? Não sei como, mas tem pessoas que não gostam. O que você pensa sobre isso? Não sei dizer assim. Já pensou sobre isso? Já. E aí? Minha mãe que pode dizer direito, ela sabe minha reação. É triste, mas tem que ter outro também. Você acha que que é importante, então, as pessoas entenderem que existe isso, mas nada é substituível, né?
não é? É verdade. Como meu periquito. Eu fiquei triste com ele que fugiu. Eu vejo assim que quando você adota um cachorro, quando você é criança, você consegue ver que as coisas são finitas. Não sei na sua experiência como médico veterinário e trabalha nessa área de comportamento animal. E aí quando você tem um animal mais velho, você vê que as coisas não são tão infinitas como você imaginava. Tem essa relação? Existe essa relação mesmo? O animal cresceu e depois morre? De modo geral, nós da cultura ocidental especialmente, nós temos um problema muito sério que nós não gostamos que as coisas mudem, né? E que as coisas quebrem, que as coisas acabem, que as coisas terminem. Então nós pulamos de uma coisa para outra. Quando quebra a gente troca, fica trocando de coisas. Inclusive troca de parceiros, troca de não só de carro, de casa, mas a gente troca de família, troca de parceiros. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de conviver, né? É um desafio muito grande para nós. E a morte é um elemento, é um aspecto da vida que normalmente as pessoas não têm coragem, têm medo ou não gostam de olhar de frente, né? As coisas terminarem também faz parte da vida, né? Então, quando elas terminam, você não deve trocar. Você não precisa trocar necessariamente. Então, acabou o seu casamento, você não precisa casar de novo. Se acabou o seu carro, você não precisa comprar outro, né? Então, mas a gente não suporta a morte, né? E essa morte pode aparecer de várias maneiras, ou com uma morte literal, ou com simplesmente uma separação, ou quando alguma coisa quebra. Então, qualquer coisa que aponte para a morte, que inclusive inclui a própria doença, a doença também aponta, olha, pode ser que você morra, né? Então, cada vez que nós somos confrontados com a morte, nós reagimos muito mal, nós temos muita dificuldade de enfrentar. No entanto, um animal de estimação é uma importante oportunidade para as pessoas trabalharem essa questão com os seus filhos, consigo próprios e com os seus filhos. Por quê? Porque se elas tiverem orientação adequada e acompanhamento adequado, elas vão poder aproveitar essa finitude, essa vida curta do animal, para aprender, né, sobre a finitude das coisas e aprender que a morte pode ser elaborada, é um momento importante da vida e que precisa ser trabalhada pelas pessoas. As pessoas têm condições de enfrentamento, têm condições de viver e morrer e enfrentar a morte de uma maneira positiva, né? Então a morte, falar sobre a morte não atrai a morte. Falar sobre a morte atrai a vida. Então quando a gente traz um animal de estimação para casa e tem a coragem de participar de todos os momentos da vida, e principalmente quando ele fica doente, ou quando ele fica mais velho, ou quando a morte se aproxima, é um momento extremamente rico na vida das pessoas, não o contrário. Então, mas muitas vezes as pessoas têm medo, têm insegurança. Então, se as pessoas não sabem lidar, têm medo, elas podem consultar um especialista. Eu, por exemplo, trabalho com isso, né? Eu trabalho com essas coisas de uma maneira muito especial, é muito gostoso, é um momento muito importante na vida. E quando eu falo gostoso, eu estou falando porque é um momento de aproximação das pessoas, é um momento de valorização do que é legal na vida das pessoas, é um momento de estar próximo de quem a gente gosta e de dar uma última homenagem para um bicho, né, que foi tão importante na vida da gente. Então, olhar para a morte dessa maneira, ela pode ser um momento muito especial. E para as crianças, ajudar as crianças a entender isso, a conhecer isso, né? Mas para fazer isso, é claro, é preciso ter conhecimento. Não é só uma coisa fantasiosa ou uma coisa romântica falar sobre isso. Tem que se ter uma base profissional para isso, né? Para se poder enfrentar. Bom, Dr. Mauro, eu gostaria muito de te agradecer pela oportunidade. Não é sempre que a gente encontra um grande profissional que trabalha
no comportamento animal, ainda mais sendo veterinário, homeopata, que abrange todos os problemas que o ser humano interfere nos animais. E eu gostaria muito de agradecer mesmo de coração e queria que você deixasse uma mensagem ou uma dica para as pessoas que já têm um animal ou que vão comprar um animalzinho, enfim, fica a seu critério. Eu acho que queria te dizer que eu não sou um grande profissional, eu sou só um profissional que tem como base, como fundamento, o respeito pelo outro, né? Seja animal ou seja pessoa, porque na minha profissão eu atendo pessoas e animais. O foco é o animal, mas eu tenho que prestar atenção nas pessoas também. Então, você ser um bom profissional, né? É isso. Eu acredito respeitar o outro e se preocupar com o bem-estar do outro. Aí o resto é natural. Você tem que se preparar para isso, né? E com o tempo você vai com certeza conseguir. Obrigada, Dr. Mauro. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. O programa É Saúde fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje o tema foi sobre comportamento animal. Como vocês viram, eu entrevistei o Dr. Mauro Landsman, que é médico veterinário, especialista na área de comportamento animal, que falou um pouco pra gente como é adotar um animal de estimação, se às vezes a nossa rotina é tão complicada, se vale a pena adotar um bichinho de estimação de médio ou de grande porte. Falou sobre a relação que a gente tem com os animais, principalmente com as crianças, essa coisa do finito, que as crianças aprendem com mais facilidade. E para isso eu entrevistei a doutora Silvia Ferrara e o Tiago Ferrara, que ela é dentista e ele é estudante de 13 anos, que falam um pouco pra gente sobre essa relação tão legal que eles têm com os animais, o respeito que começa dentro de casa e principalmente com os animais, que eles têm vários animais, como vocês viram. E também o Paulo Belo, que tem 2 animais de estimação, 2 cachorrinhos, e é sempre preocupado com os seus bichinhos, para viajar, para alimentação, enfim, tudo isso ele falou pra gente no nosso programa, como vocês viram. Então, se você quiser mandar uma sugestão, uma pauta, uma crítica, um elogio, o e-mail é maissaudetv9@gmail.com. Espero vocês no próximo programa. Até lá!